You are in the show. We are live. Acho que Tá? agora deu certo. Agora deu certo? Estamos no ar? Estamos no ar. Agora sim. Sim, estamos aí na sua página. Na minha, eu tenho como jogar também. Só compartilhar o vídeo lá na minha. Eu vou lá na sua página, então só um Isso. minutinho. Lá no vídeo e compartilha. Então tá bom, Theo. E compartilhar. Isso. Compartilhar no feed de notícias para todo mundo. É isso. Mais alguns. Oba! Agora acho que deu certo. Eu acho que agora deu certo. Agora Bom, sim. deixa eu ver. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, Estamos ao vivo. Finalmente. Poxa vida. Eu peço desculpas a todos pelo atraso, mas é a minha grande competência técnica, tecnológica, minha capacidade íntima, intestina de lidar com esses programas, mas são as minhas madeixas brancas, a barba branca, ao contrário do nosso querido convidado de hoje, o querido amigo Theo Alves, esse rapaz que está aqui ao meu lado, ainda que distante, né? Mas conseguimos, com um pouco de atraso, graças à capacidade toda do Theo de lidar com essas coisas aqui. Mas, pessoal, então hoje a gente tem outra live literária e eu quis convidar o Theo, né, que nós conhecemos há mais de 10 anos, coisa de 15 anos, apesar de nunca termos nos encontrado ao vivo em cores, né? E acompanho a produção literária de Theo Alves desde então, desde da época dos blogs, e os primeiros livros dele que ele fazia de forma artesanal, um por um, né? na unha, como dizia em jornal. E é um poeta e um escritor que eu considero excepcional, né? E dos nossos mais importantes, acho que hoje, da nossa literatura. Isso não é jogar confete. Então, quero apresentar para vocês o Theo Alves. Tudo bom, Theo? Tudo bem, Fábio, querido? Como é que você está? Tô aqui na batalha, né? Na busca pela sobrevivência. E a gente hoje inverteu um pouco as coisas, né? Que a gente está aqui na minha página, mas hoje você é quem conduz É verdade, o né? vídeo. As coisas dão certo desse jeito, né, Theo? Verdade. Mas eu sempre digo que tecnologia é como o gás de cozinha, assim, só acaba quando a gente precisa, né? Então... É verdade, cara, mas é um horror, é um horror. Então, Theo, seguinte, vamos começar a bater nosso papo, né? E coisas que, assim, uma coisa que eu nunca te perguntei, na verdade, né? Eu sempre li os teus poemas, sempre li os teus contos, mas nunca te perguntei como começou o teu interesse pela literatura. Quando você percebeu, pô, essa é a minha praia, né? Escrever, ser poeta, ser contista, é o que eu quero para a minha vida. Como rolou isso, cara? Fábio, é curioso, assim, eu sou um escritor por incompetência, né? Eu queria fazer outras coisas, e aí a incompetência me levou para a literatura, porque eu sempre tive um gosto pela palavra, assim, desde muito menino. Lembro, algumas das minhas lembranças principais da infância têm a ver com a palavra. Muitas delas são com minha avó, me ensinando a dizer coisas que eu tinha dificuldade, como helicóptero ou tigre. E eu me lembro muito bem dessas cenas. Lembro, por exemplo, é curioso, mas eu lembro de muito pequeno, comecei a ler muito pequeno, 3 anos de idade, uma coisa assim, e eu me lembro de minha mãe me carregando pela rua, segurando pela mão, e eu tentando identificar, tentando ler as primeiras placas. Então, assim, o gosto pela palavra eu já tinha. Mas eu acho que eu me tornei escritor por incompetência mesmo, porque eu queria fazer imagens. Assim, eu já escrevi alguma coisinha quando era adolescente, e aí eu lembro muito claramente do primeiro insight. Assim,
eu devia ter uns 15 anos e eu vi o filme Julieta dos Espíritos, do Fellini, e eu fiquei tão emocionado com aquilo, tão tomado por aquilo, que eu queria fazer aquilo. Eu queria ser Fellini. E aí, diante da impossibilidade de fazer imagens, a gente está falando disso de 1996, assim, menino de infância pobre, não tinha câmera, não sabia desenhar, não sabia fazer nada disso. Então, diante da impossibilidade de criar imagens, a minha única, a minha única ferramenta para isso era a palavra. E aí eu comecei a escrever. E eu lembro que depois de ter visto Julieta dos Espíritos, eu tentei escrever meu primeiro conto, que eu nunca terminei. Mas aí eu entendi que era possível fazer as coisas a partir da palavra, né? Criar essas imagens a partir da palavra. E aí eu percebi que eu podia escrever e depois disso nunca mais parei. Mas é muito curioso, porque eu acho que eu só vim aceitar assim, o título de escritor agora, já depois de grande, já perto dos 40. Porque eu sempre ficava meio sem jeito. Alguém me chamava de poeta, me chamava de escritor, nunca sabia se a pessoa estava falando sério ou estava tirando uma onda assim com a minha cara. Mas hoje eu já aceito melhor. Hoje eu já me aceito escritor. Mas é bem isso, assim, eu tenho uma relação muito imagética com a palavra. E ela continua aqui. Isso a gente percebe na sua criação, né? Ela cria imagens, efetivamente. As suas metáforas, elas são imagéticas com muita intensidade, né? Isso a gente nota, né, na leitura. Acho que esse é o melhor elogio que eu poderia receber sobre o que eu escrevo. Muito obrigado. Não é uma questão de elogio, Theo. É porque eu não lembro quem, eu não lembro agora qual o escritor, ele disse que o poeta ele trabalha com a palavra como a criança, né? Que a palavra ela é sempre ela sempre tem uma referência muito pessoal, né? E a criança ela trabalha por imagens, principalmente, não por palavras, né? Então, você falou, eu já tentava ler as placas, né? E isso me movia porque a palavra representa alguma coisa. E você pega a palavra e concretiza a palavra, né? Então, a metáfora ela transforma-se na essência, é a essência da poesia, e você migra isso para o conto também, né? O que eu lembrei é uma história de infância, que eu também tinha um pouco isso, de andar no supermercado e ler as embalagens e as placas, tal, mas eu, criancinha, começando a ler aquela coisa de decifrar, e eu grito no meio do mercado com minha mãe, o que é mods, né? Que a época era para matar todo mundo de vergonha, né? Perguntar o que é o absorvente íntimo. Hoje é tranquilo. Mas quando eu tinha meus 6 anos, né, era uma coisa que não se fala, né? Não se... Isso da experiência, da curiosidade, né, com a palavra, eu tive muita sorte. Ainda muito menino, eu tive vizinhos que vinham de uma área rural, de uma cidade próxima a Currais Novos, uma cidade bem menor que Currais Novos, e eles trouxeram para ali um vocabulário que não me pertencia, mas que me provocava. Eles usavam palavras para coisas cotidianas, assim, que eu não sabia ainda, mas que me despertavam uma atenção gigantesca. Eram coisas simples. Por exemplo, em vez de chamarem de volante ou de direção do carro, eu lembro que a minha vizinha menor chamava de dirijô. Eu achava aquilo espetacular. Então, eu lembro de alguns alumbramentos, assim, vendo os meus vizinhos dizerem certas coisas. E eu vim entender depois de grande como isso me despertou uma coisa que era justamente a curiosidade, o gosto pela palavra. E principalmente pela palavra nova, carregada assim a palavra pronta para ganhar sentidos. Assim,
Uma palavra nua, uma palavra despida Isso, de significados. isso. O que a Viviane Mosé chama de uma palavra possível, né? Uhum. É uma ótima lembrança essa. Né? Não, e eu vejo, né, que essa preocupação com a palavra e com a construção do seu texto. Né? Eu já vou pegar um textinho aqui, seu, que é do seu livro Doce Azedo Amaro. Né? Esse aqui, Doce Azedo Amaro. Que fala um pouquinho sobre a criação literária. Né? E lendo, assim, selecionando algumas coisas para a gente conversar, eu lembrei de duas definições de poeta, né? E não de poesia, mas de poeta. Que uma é do Drummond. O Drummond chama o poeta compara o poeta a um lutador, né? Acho que você lembra desse poema. O poeta é um lutador, ele luta com as palavras, mal rompe amanhã, né? E o sofrimento que ele tem de dar à palavra o sentido que ele quer que a palavra tenha, e não aquele sentido bonitinho, já dicionarizado e tudo mais. E o outro é o João Cabral, que inclusive encontra vários ecos na sua poesia e no seu conto desse universo do João Cabral, né? Algumas comparações que você usa, tal coisa como tal coisa, me lembra a paisagem do Capibaribe, né? Aquele rio era como um cão sem plumas, que é uma das versos mais maravilhosos que eu já vi. É o meu poema preferido, meu livro preferido é o Cão Sem Plumas. Eu tenho verdadeira adoração por João Cabral e não escondo, não. E a gente nota ecos do João Cabral, né? E o João Cabral, ele tem uma definição de poeta muito interessante, que ele compara o poeta com o engenheiro. Né? O Drummond é o lutador, e o Cabral tem uma outra visão muito diferente do Drummond, que é do engenheiro de palavras. Né? Cada palavra tem que estar no local exato do poema. Né? E você me traz uma coisa aqui, nesse da criação, que é o seguinte, eu vou ler um pouquinho. Um verso me faz sangrar as narinas. O poema é sempre uma violência. Um verso me arrebata e me governa. O poema é sempre uma bastilha tomada. Um verso quebra os ossos de quem amo. O poema é sempre alguma culpa. Um verso me encarcera para sempre. O poema é sempre a pena irrevogável. Né? Eu acho que não é exatamente uma profissão de fé, falando do poeta, né, como engenheiro ou como lutador, mas tem um pouco dos dois aqui. Né? Esse processo de criação tão visceral que você nos traz esse poema, como é que surge essa criação para você, Theo? Como começa? Como começa e como é o trabalho criativo? Eu primeiro preciso dizer que eu fiquei emocionado ouvindo você ler meu poema. Muito obrigado. É uma emoção, assim, muito, muito grato por isso, Fábio. E é muito curioso que você traga essas duas citações, essas duas referências, porque são duas das minhas referências favoritas dessa ideia do poeta. Eu não consigo ter, por exemplo, aquela coisa do Bilac, do sujeito do ourives e tal. Para mim é um trabalho... Eu até subverto um pouco essa história do João Cabral, que ele fala do engenheiro. Eu digo que o João Cabral era um engenheiro e eu sou pedreiro, nos meus melhores momentos, um mestre de obras. Mas o trabalho é esse, é o dessa construção, desse encaixe. E essa ideia do Drummond também faz muito sentido, porque é uma luta, né? E a gente vai até para o Ferreira Goulart com a história da luta corporal. É uma batalha, assim. Porque eu digo sempre assim, que a palavra não me serve, eu sirvo a palavra. E depois a gente tenta se entender de alguma maneira, e na maior parte do tempo a palavra se recusa. Não é uma coisa que... Eu
meu sonho é sentar para escrever e a musa vir aqui e me soprar um poema pronto. Essa sem vergonha nunca aparece, cara, Pronto. quando a gente precisa. Nunca veio aqui em casa. Não deve ter meu endereço. Porque eu morro de inveja, porque me dá um trabalho danado, assim. E porque é isso, primeiro, essa transformação das emoções em alguma coisa que seja interessante, não para mim que senti, porque para mim já não conta mais, né? Todo poema é um poema de ontem, diz o Fernando Pessoa. Então, transformar essa emoção em alguma coisa que seja palatável, que seja interessante para quem está lendo. E aí vem a experiência estética, aí vem o trabalho. Então, são fases, né? É um processo muito complexo, porque é captar tudo isso que está em torno, que está em volta, que está em mim, e a partir disso conseguir encontrar uma experiência estética que me leve, que leve ao leitor o que eu quero que ele sinta. Então, por exemplo, num poema como esse, eu quero que o leitor entenda que escrever, para mim, escrever de forma geral, para todo mundo que se dedica a isso de uma maneira mais intensa, escrever não é exatamente uma coisa bonita para quem escreve. O resultado é outra coisa. Mas o processo é violento, né? O processo é uma tomada de Bastilha, o processo é uma violência, o processo é alguma coisa tomada. E é muito cruel até escrever, né? Porque ter essa violência, mas conseguir pensar essa violência de uma maneira estética. Entender essa violência como um jogo de palavras, um combinado de palavras que leva essas sensações. E isso dá um trabalho gigantesco. É engraçado porque muitas vezes as pessoas que estão de fora do universo da poesia acham que escrever um poema é algo muito simples, é algo muito fácil, né? E de todas as coisas que eu escrevo crônicas, escrevo contos, escrevi um romance que está guardadinho aqui, mas nada é tão cruel e Duro. bonito quanto escrever um poema. Então é bem isso, assim, o processo é doloroso, mas é fantástico também, é fascinante, porque é transformar tudo aquilo que de uma certa maneira arranha, incomoda, maltrata, numa experiência bonita, né? Então é um caminho interessante, mas é um caminho difícil. É difícil, então, mas como é esse seu processo de transformar essa violência em palavra, né? Por exemplo, eu cometo alguma coisa também, né? Você sabe disso, enfim, né? Você é Eu um sou poeta maravilhoso. absolutamente bissexto, enfim, mas às vezes o poema surge com uma frase, né? Eu ou leio alguma coisa e aquela frase mistura, registro aquela frase e o resto vai se desenvolvendo a partir dessa frase, como uma construção dolorida mesmo e tudo mais. Alguns poetas, o João Cabral, para a gente continuar citando o João Cabral, ele tinha poemas que não ficavam prontos em 10 anos, né? Ele diz numa entrevista para aquele Cadernos de Literatura, acho que falecido já, que ele tinha alguns poemas engavetados há 10 anos, de vez em quando ele tirava aquilo, relia, colocava uma vírgula, tirava uma vírgula, colocava uma vírgula, tirava uma vírgula, e enquanto ele não decidisse aquela bendita vírgula, a coisa não estava pronta. E até o Fernando Pessoa, que é um baita de um mentiroso, né? Sempre foi, né? Que fala da noite triunfal dele, né? Que ele recebe ali Alberto Caeiro, escreve O Guardador de Rebanhos em uma noite completamente tomado, e depois da morte do Pessoa, encontra-se o baú com todo o Guardador de Rebanhos reescrito e transcrito e rabiscado, né? Enfim, eu estou pensando um pouco como é esse processo de concretizar essa emoção, né? Como, primeiro, em que situações surge a sua ideia? Isso dá um poema ou isso dá um conto, né? Não sei se estou me
dando a entender, né? E, a partir daí, o trabalho efetivo de sentar. Uma vez uma aluna minha perguntou, professor, como se escreve? Né? Eu falei, você escreve com a bunda, minha filha. Né? Como assim? Que falta de respeito? Eu falei, não, você senta, né, e trabalha. Né? Você escreve, reescreve, transcreve e vai. Né? Como é isso, esse ponto que eu eventualmente, me vem uma frase, ou me vem uma palavra mesmo, mas frequentemente o que me vem são imagens. Para tentar ilustrar um pouco isso, alguns anos atrás, meus filhos ainda muito pequenos, acho que eu só tinha a Fernanda, minha filha mais velha, de 11 anos, e eu costumava botar a Fernanda para dormir, colocando ela no banco do carro e saía pelas ruas de Currais Novos e ia rodando, né, até ela dormir. Hoje não dá mais para fazer isso, que com o uma preço que está a forma gasolina. bastante curiosa, né? E quando eu fazia isso, uma vez passando por uma rua que eu passei a minha vida inteira, né? Eu devia ter aí uns 30 anos, eu passei a minha vida inteira por essa rua, e aí quando eu estava passando de carro, dava para perceber que as raízes das árvores que estavam no meio-fio começavam não, já tinham há muito tempo levantado o calçamento daquela rua. E a sensação que eu tive é que aquilo eram escaras, como são em nós, como ficam nas pessoas. E aquilo me incomodou, porque aquela imagem se apossou da rua que eu vi durante 30 anos da minha vida. E eu entendi que aquilo era uma imagem para o poema. E aí eu lutei, fazendo todas as noites fazendo esse mesmo percurso, passando lá e pensando nas escaras e tentando compreender que versos aquilo ia fazendo. Depois de um tempo, o poema está na máquina de Avessar os Dias, se não me falha a memória. Chama Escaras. Então, essa imagem surge e, a partir dela, vem a minha necessidade de trabalhá-la. Então, funciona muito assim. Eu lembro, por exemplo, de um poema chamado Noites de Dezembro, que a primeira imagem que me veio foi vendo uma aranha, dessas aranhas domésticas, pequenininhas, que ficam em casa, e eu lembro de ter pensado, na hora que vi a aranha descendo na teia, e eu disse para mim mesmo, pensando, eu disse, como devem ser finos os dedos dessa aranha. E aí eu entendi que isso era parte de um verso. E aí eu fui compondo esse verso, e aí a partir disso compondo o poema. Então surge muito disso, assim, surge muito dessa imagem. Às vezes é uma imagem dessas que eu encontro na rua, que eu encontro em casa, mas é também uma imagem que eu encontro num filme, é uma imagem que eu encontro num poema, numa música. Geralmente o cinema, e hoje eu entendo melhor isso, o cinema e a fotografia me trazem mais essas... não sei nem como é que eu posso chamar... Esses insights, isso, do que a própria poesia. Mas eu também confesso que, como leitor interessado e cuidadoso, eu roubo muita coisa de muita gente. Mas é a melhor parte. É a melhor parte. Eu me aposto. E aí, assim, o cuidado que eu tenho é, a partir dessa imagem que me vem de outra pessoa, é conseguir mexer e distorcê-la até um ponto em que ela seja uma imagem minha. E aí, por exemplo, eu disse que me senti elogiado quando você falou dos ecos de João Cabral, porque não é uma coisa que eu escondo, é uma coisa que aparece, mas eu fico feliz que não apareça como uma simples cópia, um simples plágio, mas é um eco, né? E eu fiquei muito feliz quando você disse isso. Isso que você fala, né? Eu roubo, né, dos outros autores e tudo mais. É uma coisa que Humberto Eco, eu admiro imensamente. Humberto Eco, ele diz claramente, né? Um autor, ele rouba de todo mundo, né? E tem uma frase lá do Nome da Rosa, que o Adzo de Melk, que é o narrador,
um determinado momento, ele está naquela biblioteca labiríntica, né? E, enfim, junto com o Guilherme de Baskerville, né? O monge detetive, e o Adso de Melk, ele diz, e finalmente eu percebi que os livros falam entre si. Um livro é composto de outros livros, né? Um autor nunca está sozinho, né? Você falou do Scaras, e você falou como surgiu, e aí é um dos primeiros poemas, A Máquina. É o primeiro poema da Nem lembrava que era o primeiro. de Avançar os Dias. E essa imagem das raízes saltando do calçamento, daqui eu vou ler, para te deixar envergonhado. Escaras. As árvores ancestrais inventam escaras e cicatrizes no dorso semovente da cidade. Quantos pés, rodas, angústias, atávicas jazem despertas sob a pele antiga da cidade? O coreto, a estátua, o álbum de família, rotos como rota a cara dos entes mortos. É fora de série. Muito obrigado. Flashes que você coloca como pequenos frames mesmo. Você falou de cinema, tá? De fotografia, você é fotógrafo, inclusive, né? Mas esses pequenos frames e detalhes de algo que você visualiza. E aí você me fala que passou várias vezes ali porque aquela cena te incomodou, e sai das árvores ancestrais, ou seja, toda uma memória sua de infância, 30 anos passando pelo local, que muda a cidade, que muda aquela imagem. Só que isso vai aprofundando de tal forma que sai do coreto da estátua o álbum de família, né? Ou seja, nessas árvores estão toda a perda de um passado, né? Perfeito. Se mantém apenas como uma memória saudosa e que não se resgata, né? Não se resgata a não ser como memória, né? E aí você como poesia. O que me leva a outra coisa, Theo. Eu li sobre o Por que Não Enterramos o Cão, que é o mais recente, né? Opa, tá aqui. O mais recente até o fim do mês. É o mais recente até o fim do mês. A gente vai falar dos lançamentos, que eu já sei que tem dois, né? Isso. Tem dois. Mas várias críticas, ou textos, apreciações, ou leituras, que marcam muito a presença da morte, né? Na conversa com o seu editor, né, da Patuá, ele ressaltou isso, e alguns outros textos que eu li na internet ressalta também essa constância da morte. Mas me pareceu que eles sempre falavam da morte em si, né? E ainda que tenha a morte em si, né, a finitude do rompimento e tal, eu senti uma outra coisa nos seus contos, que não é uma morte simplesmente física de finitude, mas essa morte que acontece conosco todos os dias. Isso. Brincar com James Joyce, a morte in progress, né? Essa consciência, né, de que estamos perdendo tudo constantemente. E aí é uma tristeza e uma melancolia muito grande em muitas coisas dos seus poemas, né, que resgatam a saudade, e dos seus contos, né? Será que está fazendo? Eu tô ouvindo um eco aqui. Eu não sei se é daqui, do barulho que está aqui do lado. Ah, tá. Mas aí eu notei isso, Theo, né? E isso está muito relacionado com a sua visão de cotidiano, né? Todos é um exagero, mas boa parte dos seus poemas e contos estão pegando esse cotidiano, né? E
Como é essa relação, então, de realidade com a literatura? E aí, não só o Theo poeta, o Theo contista, o Theo romancista agora, né? O cronista fica mais claro um pouco, mas como você vê essa relação de realidade e criação literária? Eu tinha certeza de que essa seria uma conversa maravilhosa, porque eu sabia que a gente não ia ficar na superfície do texto. E é isso, Fábio. Assim, não é apenas a morte como morte simples evento. Assim, é a morte como símbolo, mas a morte in progress. É a morte como acontecimento diário, como acontecimento cotidiano, e, sobretudo, a morte como perda. E aí, como perda de várias e várias e várias coisas, de vários elementos. E isso vem de uma dificuldade particular. Eu sou um sujeito assim, tranquilo, um sujeito que sorri muito, muito tímido, mas eu sou um sujeito que tem muita dificuldade com a vida cotidiana. Eu trabalho muitas horas por dia, e trabalho numa velocidade muito grande sempre, mas eu sou um sujeito lento. Eu sou um sujeito, assim, que fala devagar, que fala aos poucos, que espera. Então, o cotidiano, para mim, é uma violência. O cotidiano, para mim, é uma luta diária contra as perdas. E aí eu busco o escape disso no que me resta, que é, por exemplo, a arte, a literatura, principalmente, ou a fotografia. Então, no meu texto, a tentativa é sempre uma busca por sobrevivência, mesmo quando ela fala de morte. E aí, esse processo é uma tentativa de depuração da vida. E aí, o jeito de olhar para as coisas é esse jeito de quem olha como quem perde. E aqui, quando eu digo que olha como quem perde, é no sentido do sujeito que, no meio de todo esse caos, percebe o quanto de humanidade nós deixamos escapar. Porque a gente está ocupado demais fazendo um monte de coisas, porque a gente está ocupado demais tentando pagar os boletos, porque a gente está ocupado demais sendo violentado pelo trabalho, porque existem chefes e rotinas cruéis que vão sugando a gente, que nos impedem de viver decentemente. E aí, tanto é que eu brinco sempre dizendo isso, né, que é preciso perder a vida para sobreviver, porque a gente precisa lutar de uma maneira tão brutal todos os dias para poder sobreviver com o básico, com o mínimo de dignidade, que às vezes é até difícil fazer literatura no meio disso tudo. Então, para que eu não perca esse bonde, para que eu não perca isso, eu escrevo como eu olho para as coisas. E eu olho para as coisas frequentemente como quem perde. Então, isso marca profundamente o meu processo. Além disso, claro, a morte de fato. As poucas mortes que eu testemunhei, porque para quem escreve tanto sobre isso, eu até que vi muito pouco. Mas é isso de perceber essas perdas, que não são só minhas, mas que são do mundo, né? E tentar atribuir a isso alguma beleza, mesmo que seja uma beleza muito crua e muito dura, às vezes. E o livro, Por que não enterramos o cão, a morte está no título do livro, né? Essa é também uma morte simbólica, porque é curioso, o conto que tem esse nome, que dá nome ao livro, é um conto sobre o cotidiano. É um conto sobre um sujeito que luta para conseguir sobreviver dentro dessa incapacidade do que é o tempo, por exemplo, na nossa rotina. Então, é o sujeito que passa horas voltando para casa até que volta e é hora de sair de novo, né? A perda do cão na infância é uma espécie de peso sendo arrastado por esse cotidiano todos os dias. E que cada um de nós tem o seu próprio cão, né? O meu parte de uma imagem verdadeira. Eu tive um cão que foi jogado de uma ponte quando eu era menino. Era muito comum fazer isso na cidade onde eu morava. Mas ela é simbólica.
ela é a perda do cotidiano. Tanto é que eu achei muito curioso, esse conto ganhou o prêmio Inácio de Loyola Brandão em 2018, e eu escrevi sem a menor pretensão, porque era um conto que eu estava era a primeira vez que eu estava escrevendo do ponto de vista de um sujeito que sofre com depressão e que tenta lidar com isso, para quem esse cotidiano é, sobretudo, perda e perda diária. E quando eu vi que o conto tinha sido o vencedor do prêmio, eu custei a acreditar, mas o que é que deu errado? Como assim? Né? Que concurso é esse que premia um conto assim, rapaz? Porque é um conto pesado, é um conto difícil, assim, e é um conto cheio de imagens muito felinianas, até no sentido de impossíveis, de improváveis, né? A ideia de um hipopótamo dirigindo um carro, por exemplo, que é uma, confessando aqui, é um roubo descarado daquela imagem do rinoceronte na canoa do Ila Navevado. Aquilo é maravilhoso, né? Pois é, e aí eu me aproprio daquilo. Ele tomando leite da rinoceronte. Isso, né? Exato. Então, é o jeito de lidar com essas minhas perdas, do ponto de vista do sujeito que perde cotidianamente, mas também ligar essas perdas à ideia de um sujeito que também consegue vencer cotidianamente. E a literatura é essa vitória sobre a derrota, né? E aí é o que eu acho mais fantástico assim, no processo de escrever, e que me emociona muito, é transformar aquilo que me maltrata naquilo que, para mim, significa beleza. Uhum. Então, é o momento em que eu vejo que essa dificuldade, essa dor que a gente estava falando antes, quando eu a vejo transformada assim, eu consigo dizer que não foi em vão. E isso é um ganho. Assim, é um ganho no meio de todas essas perdas. Então, eu lembro, você falando toda essa relação, né, do cotidiano com a literatura, e como assim vão premiar um conto desses, né? Me lembram, eu não entraria, eu nunca aceitaria fazer parte de um clube que me aceitassem como sócio, né, da crítica marxista, né, do Groucho Marx, né, que a melhor crítica que existe é a crítica marxista, não tem jeito. Só que você fala desse incômodo, né, da realidade, ou seja, olhar essa dureza de lidar com a vida, com o cotidiano e tentar transformar essa coisa árdua, essa pequena morte diária do nosso trabalho, né, e cada vez mais desesperadora essa relação em nossos tempos, pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco, aliás. Mas eu lembro que há coisa de um ano e meio, mais ou menos, você falou, meio irritado em público, que cansou da literatura, tinha cansado da literatura, que ia largar tudo, fez uma carta de despedida literária, né? Aí o pessoal todo nessa página falou, pô, Theo, para com isso, não faz isso, né? Não sei o quê. Eu lembro que eu falei, Theo, não, fica tranquilo que você vai ser atropelado de novo pela literatura logo, porque você pode tentar deixá-la, mas ela não te deixa nunca, né? A literatura é ciumenta, né? Mas essa ideia de deixar a literatura num determinado momento veio de qual sensação? Porque você depois voltou, ainda bem, já com 2 livros publicados, 2 engrenados, né? Tudo bem, nós agradecemos, porque a coisa já é árdua demais e o Theo nos dá um acalanto de beleza, né? Ainda que sejam duros os temas, eles são belos, né, e necessários, e nos trazem uma reflexão sobre nós mesmos, que afinal a literatura ou faz isso, né, ou então realmente é só contar uma historinha e deixa para lá, né, e de contar historinhas a gente tem de monte. Mas qual foi esse movimento? O que aconteceu, Theo? Num determinado momento,
que você falou, escrever não vale mais a pena, eu cansei, não quero brincar mais disso, né? E durou alguns meses, né? Isso, alguns poucos meses, pelo que eu lembro. Foi. Eu costumo brincar assim de dizer para os amigos que permitem o humor mais pesado, eu costumo dizer que eu sou um suicida fracassado. Na, Bom, na literatura. eu te conto. Mas foi isso. Na época, eu estava fotografando mais e tinha uma coisa que me incomodava muito, assim, que era o fato de que a literatura ocupava, na minha, nas minhas emoções, ocupava um lugar extremamente. Eita, meu filho aqui Deixa, participando da live. A deixa. literatura ocupava um lugar muito pesado na minha vida, um espaço muito grande na minha vida, no meu dia, das minhas sensações, mas isso era engolido com muita frequência pelas outras obrigações. Então, a literatura, ao mesmo tempo que tinha esse lado, essa importância, esse peso, ela ocupava, de forma prática, o lugar de um hobby elegante. Era, sabe, uma coisa como eu vejo muita gente fazer, assim, essa coisa de é a literatura que me diferencia, ou eu escrevo para estar entre grupos. E para mim isso era inaceitável, assim, pela relação que eu tinha com a palavra, isso não cabia. E aí eu disse, não, eu não posso mais fazer isso, porque ou eu começo a pagar boletos com literatura, ou não faz mais sentido, porque eu não posso ter de ocupar toda a minha vida em trabalhos que me ajudam a pagar as contas e a literatura ser o meu hobby. Porque não Uhum. era. Por exemplo, antes de dizer que eu sou professor, que eu sou servidor público, que eu sou fotógrafo, eu digo sempre que eu sou escritor, porque essa é a minha primeira natureza. E aí eu tinha parado mesmo, eu decidi que ia parar, né? Mas você sabe muito bem que isso não funciona, porque não depende de mim. É uma ilusão, né? E aí, inclusive, o Adriano de Souza, que é um poeta brilhante, que foi o sujeito que editou os meus dois primeiros livros, O Pequeno Manual Prático de Coisas Inúteis e A Máquina de Adversários Dias, escreveu um poema para mim no último livro dele, e ele me disse, né, que isso não é assim, que eu podia estar me declarando que não escreveria mais, mas que isso passava. E realmente, assim, agora para passar, eu precisei tomar uma decisão muito segura. Eu abri mão de um monte de outras coisas assim da minha vida, de tempo, de coisas para fazer, de tempo para descansar, para escrever. Eu disse, olha, eu vou ter que continuar trabalhando para pagar as contas, mas vou trabalhar com literatura também. E aí eu sou um sujeito que trabalha todos os dias, praticamente todos os dias da semana, de 7 da manhã às 9 da noite. Eu vou ter que trabalhar no que resta de tempo. Uhum. E foi o que eu passei a fazer, né? Tanto é que eu me dediquei muito a projetos que estavam já terminando, que é o caso do livro do Por que não Enterramos o Cão, que eu passei 20 anos trabalhando nele, quase 20 anos trabalhando nele. De alguns contos que estão nesse livro que eu li há bastante tempo. Exato, que estavam nos blogs, né? E que depois algumas coisinhas foram modificadas e tal. Então, assim, era um trabalho longo que eu precisava finalizar, e aí fui fazendo outras coisas, fui finalizando. Assim, a pandemia é terrível, né? Horrorosa. Mas ela me serviu para uma coisa, porque como eu estou em casa trabalhando em home office, eu consigo organizar melhor meu tempo. Então, chegou ao ponto de sentar para escrever um romance que eu pensava nele há anos, mas que nunca escrevia porque não dava tempo. E aí eu consegui terminá-lo em 5 meses, né, mais ou menos. Não é um romance tão longo, mas em 5 meses, cheio de referências do meu próprio texto, de referências de coisas que eu vivi na infância, que eu vi e que eu queria trazer assim nesse formato. Então, eu acabei fazendo essa escolha. Assim, para poder voltar a escrever, eu tinha que voltar a escrever com muita seriedade. Porque eu era
me incomodava ser o escritor, me incomodava ser o escritor que tinha um hobby, que escrevia como hobby. E aí eu disse, não, isso não serve para mim, a literatura na minha vida tem outro espaço, e eu não posso permitir que seja esse o espaço que ela ocupa. E aí eu voltei. Que bom, que bom. Todos nós agradecemos, cara, porque quando você lançou aquilo, eu virei para você e falei, é impossível. Eu não pode. Eu vou de bicicleta até a terra do Theo, né, puxar ele pela orelha para voltar a escrever, porque onde já se viu, né? Mas não, e é verdade isso que você fala, né? A literatura como hobby. E os grandes escritores, tem duas linhas aí dos grandes escritores, alguns que realmente chegaram a abandonar absolutamente tudo para tentar viver de escrita, né? E eu lembro o James Joyce, ele fez isso, né? Enfim, largou o que tinha que largar para escrever e deu mais ou menos certo, ele, no caso dele, né? O Hemingway trabalhava em jornal, mas ganhando muito pouco, e ele pensou várias vezes em largar o jornalismo para se dedicar à escrita. Ele falou, se é para viver miseravelmente, eu vivo miseravelmente da minha literatura. Só que são espíritos aventurescos e que não tinham nenhum tipo de compromisso, né? Porque você vê o Theo com filho, né? Há todo um entorno, né? Que acaba gerando uma exigência, não dá para ser aventureiro, né? E há uma outra coisa também, que é um pouco aquela imagem do poeta maldito, né? Que é tão romântico, né? Eu acho o romantismo um dos grandes males da arte, né? O romantismo foi um mal na literatura, na música, né? Enfim. Mas essa postura romântica, que eu faço parte de vários grupos, por exemplo, né, que tem escritores e tal, mas de se sentirem inspirados, aquela coisa de sentar no botequim, né, e ficar tomando a cachaçinha e escrevendo em guardanapo, né, e falar que existe toda uma imagem desse poeta ou desse escritor, enfim, né? E o outro tipo de escritor, que é aquele que vive muito bem, obrigado, né? Mas pensa o Guimarães Rosa, que não precisava se preocupar com grande coisa, né? O próprio João Cabral de Melo Neto, né? Embaixador, né? Como o Guimarães Rosa, o Drummond, que a gente já citou, que foi secretário de Estado e tal, que tinha até naquele serviço público lhe permitia ter o tempo, né? Não era um serviço público cotidiano de um professor que efetivamente tem que trabalhar em 3 lugares diferentes para conseguir suprir as contas. E aí realmente a literatura vira, apesar de ser essencial, ela se transforma em uma fonte de angústia em determinado momento. Eu tenho tanto a dizer, só que esse cotidiano nos devora, né? Eu queria te fazer outra pergunta, Theo. Eu nem sei quanto tempo a gente está batendo papo aqui. 48 minutos. Ah, então tá. E a gente tem até as 2 da manhã. Mas como você vê a literatura hoje? Cara? Hoje aqui, nesse país que a gente está vivendo, como que você vê essa literatura hoje? Eu acho público leitor, como é que você vê essas reações? Desculpa, Theo, porque eu tenho contato com as mais variadas vertentes, né? E me preocupa muito que surgiu por aqui no Brasil um grupo que se diz conservador, mas é extremamente reacionário, né? Inclusive na questão estética e na questão do uso da língua, né? Eu vou contar uma história que é engraçada.
mas uma vez veio alguém bater boca comigo em internet, e ele usando não só as mesóclises, ênclises e todas as oíquises, né, no texto, mas ele usava fazer-lhe, né? Eu falo, meu Deus, quem escreve assim hoje, né? Eu chamo eu falo que surgiu uma geração muito recente de um pessoal que está com seus 19, 20, um pouco menos, um pouco mais. Eu chamo de geração de Camilos Castelos Branquinhos, né? Eles escrevem, acham que escrever bem e que a boa estética é aquela da primeira metade do século XIX para trás, né? E qualquer desrespeito à norma gramatical mais purista, lusitana, é vista como um pecado. Isso é uma pontinha de um iceberg, porque é um pessoalzinho que não sabe escrever de verdade, não sabe ler de verdade, mas reflete alguma coisa, né? E essa coisa me preocupa muito. Como você vê a escrita hoje, então, nesse meio tão complicado que a gente está vivendo? Eu acho que a gente tem um cenário muito curioso, porque a gente tem, de um lado, esses reacionários, que são uma parcela pequena, e por outro a gente tem talvez um excesso de descompromisso. E eu acho que nenhum dos dois caminhos extremos é exatamente um caminho bom. Tem uma coisa que me preocupa muito. Eu confesso que nunca vi tanta produção, nunca vi tanto livro. É difícil acompanhar, é impossível acompanhar, ainda mais se você tiver de pagar para os livros. É impossível ler tudo que se publica hoje, de autores renomados, em editoras grandes, autores que ainda são desconhecidos, que é o meu caso, de editoras menores. Então, assim, não dá para acompanhar tudo, porque tem muita coisa. Eu acho importante que tenha muita coisa, mas me preocupa também, porque eu acho que... E eu venho de um lugar, porque assim, o Rio Grande do Norte tem uma história de uma tradição, né, que Natal, por exemplo, tinha um poeta em cada esquina, não sei o quê, coisas desse tipo, mas se escreveu muito de maneira quase que parnasiana durante muito tempo, até semana passada. E isso não é escrever literatura de verdade. Isso esse anacronismo não reflete o que é literatura. Porque a gente precisa pensar que a literatura é uma expressão do nosso tempo, né? Então, não faz sentido estar escrevendo a Álvares de Azevedo em pleno 2021. Mas o que me preocupa é também uma falta de escopo, uma falta de arcabouço. Tem uma coisa que me assusta muitíssimo, que é a quantidade de escritores que não são bons leitores. E isso é algo que precisa ser combatido, porque não faz nem sentido escrever se você não lê, né? Então, a gente precisa estar vendo. Você é um leitor voraz, você é um leitor que tem um conhecimento extremamente profundo do que se fez durante todos esses séculos de literatura e o que se faz hoje. Então, por exemplo, você consegue ter uma régua para dizer o que faz sentido e o que não faz dentro desse tempo, que certas coisas não podem existir nesse momento porque elas não fazem sentido, como esse sentimento reacionário de alguns escritores. Mas, sobretudo, assim, o que é fundamental é que a gente escreve, leia, né? Que a gente conheça os cânones, que é uma palavra tão É pesada. estranho, é complicado, mas Isso, né? isso. Mas, por exemplo, como pensar um escritor escrevendo em 2021 que não leu, por exemplo, Dostoiévski, né? Ou que não leu Fernando Pessoa, né? E que não leu o que tem sido escrito agora. Então, isso me assusta. Eu tenho visto algumas coisas sendo escritas, assim, e que quando eu vejo, eu digo, poxa vida, mas isso já teve, né? Isso,
isso está cansado. Porque, basicamente, é claro, além de a gente ler essas figuras para entender melhor o mundo a partir delas, para entender mesmo quem a gente é, para a gente entender o que a gente escreve, a gente também lê para saber que tem certas coisas que não precisam mais ser ditas, porque já foram, e muito bem ditas. Então, por exemplo, eu penso, e às vezes eu até entro em crise nisso, eu fico pensando, puxa vida, Jorge Luiz Borges, Shakespeare, Kafka, Dostoiévski, por que eu insisto nisso? Né? Eu já me senti assim também. E eu acho que esse incômodo que me dá é muito saudável, né? Porque não permite que eu me acomode, que eu me sente em cima do meu texto sem cuidado com ele. E às vezes eu sinto essa falta de alguns escritores. Eu sinto que falta gosto pela leitura, que falta interesse, que falta paixão pela leitura. É como se a pessoa resolvesse construir a casa pelo teto, né? Sabe? É preciso encontrar fundamentação. É preciso. Também não estou dizendo aqui que todo bom leitor vire um bom escritor. Também não é. A conta não é tão simples assim. Mas eu não consigo pensar num bom escritor que não seja um bom leitor. E aí eu até. Rambo aos 17 anos. Aposto que Rambo leu um monte de coisa. E se não leu, só teve Rambo também, que eu também não sou nem tão fã do Rambo, mas eu acho que é um bom exemplo. Então, eu acho que a gente precisa melhorar isso, porque não faz sentido que nós, escritores, não leiamos. E se a gente não lê, e essa é inclusive uma reclamação que eu vejo muito dos editores, dessas pequenas editoras, que dizem, puxa vida, se todo autor que a gente publica comprasse livros, isso facilitaria muito a nossa vida. Porque não compram mesmo, assim, não tem esse interesse. Né? E aí, se a gente for pensar que se os escritores não leem, como é que a gente vai falar em público leitor? Né? E é disso que a gente precisa. A gente precisa, primeiro, e aí passando para o outro lado da questão, eu acho que a gente precisa de um programa nacional de leitura. Não faz sentido nós termos toda a construção de um ensino que não contemple leitura, que não fale de leitura, e que afaste ou que mantenha distante escritores, autores vivos do espaço da escola. Então, eu acho que essas coisas estão muito ligadas. Assim. Eu queria muito ver leitores que fossem, escritores que fossem bons leitores. E Fábio, só dizer uma coisa que eu não sei, como hoje você é o dono da casa, eu vi aqui que tem um monte de comentários, eu ainda não vi quais são, mas se você... Eu não recebo os comentários aqui, deixa eu... Eu é que recebo aqui, mas se você quiser, eu tô vendo 20 comentários. Vamos ver. Tem um monte de boas noites aqui. Tem. Vou botando alguns na tela aqui. Eu tô vendo a Ana Carla Azevedo aqui, falando cânone para mim é você, Theo. Você é a Maria. Né? Vários aplausos. Você e Yara Maria Carvalho, olha só, obrigado, mas não sou tudo isso, não. Aqui não me aparecem todos os comentários, não, Theo. Tem uma de Assunção Medeiros, você conhece? Quem será? Já ouvi falar. Né? Vocês dois conversando sobre perda traz muita coisa do fundo para a superfície. Lembrei da sensação quando meu pai morreu, que o luto era também pela perda de minha infância, pois ele era meu último link com a minha família ascendente. Isso da perda é interessante, né? Porque o meu livro também está cheio de perdas, os meus livros estão cheios de perdas, porque a minha trajetória também tem dessas perdas, né? Pessoais, por exemplo, não conhecer o meu pai, perder a minha avó e tal. São perdas significativas também que acabam virando literatura. A Máquina de Atravessar os Dias tem toda uma série de poemas que falam justamente dessa perda da minha avó. Né? A Máquina de Atravessar os Dias da minha avó,
a ossatura da casa materna. Tem, olha, o Céu Bentinho, que é um amigo muito querido, dizendo que está plantando aqui na onda de vocês, e dizendo prazer, Fábio. Prazer é meu, Céu. Céu é uma figuraça, grande escritor também. Nossa, muito legal. Mas Theo, você fala tudo isso até de um programa nacional de leitura. Eu concordo que seja necessário, mas quem foi uma palestra? Foi Janete? Girandelli? Não lembro. Ele disse o seguinte, que todo o problema da educação no Brasil pode ter todos os projetos pedagógicos, pode mudar toda a grade, podem fazer o que quiser com todos os especialistas, tal, nada vai dar certo se não passar por um aspecto, que é o salário do professor. Né? Ele falou, mexeu nisso, o resto todo se resolve. Né? Porque é um fato, Theo, você, professor, eu, professor, né? Eu fui professor por mais de 20, 30 anos, né? Hoje continuo sempre à distância, né? Não estou mais em sala de aula. Mas a questão é a seguinte: é insano o professor acordar 5 horas da manhã para estar em sala de aula às 7h30, aí ficar 5 horas todos os dias na semana, todas as manhãs, para sair 12h, 1h, e à tarde para uma outra escola, e à noite uma terceira, e cumprindo assim muito mais de 44 horas semanais de trabalho, com turmas de 40 ou 50 alunos, né? E aí chega em casa com um acúmulo de provas, de trabalhos, de preparar a aula, e ainda ser acusado de não cuidar dos alunos, né? Afinal de contas, a minha experiência sempre foi universidade, Theo. Então, a minha única experiência com garotada de ensino médio foi legal, mas traumática. Né? Eu preferia o aluno que você não está afim, cai fora. Né? Vai embora. Né? Não tem que ficar tutoriando demais. Eu não tenho jeito. Né? Isso é pessoal. Mas é insano um professor estar em sala de aula o período integral e meio. Né? Então, um professor não vai ter tempo para ler tudo o que precisa ler, não para se tornar um professor, mas para alimentar no aluno o gosto pela literatura. Né? E aí você tem um material didático que, na maior parte das vezes, é muito fraco. E quando eu estava em escola, a escola não usava esse tipo de material, que é o apostilado, né? Apostila com resumos de obras. Mas eu vejo em quase todas as escolas hoje, particulares pelo menos, usando sistemas de ensino apostilados com resumo. Sim. Isso nunca vai alimentar um público leitor, isso nunca vai criar um gosto pela leitura. Né? De modo que você vai ter sempre uma geração que, por algum motivo qualquer, quer ser escritor, né? Mas sem as referências. Sim. Né? Você falou, nossa, tem tanta gente publicando, tem tanta publicação que nós não acompanhamos, mas o pessoal também não compra. E não só isso, Théo, é tanta publicação nas editoras, sejam as grandes, sejam as pequenas, e tanta publicação de formatos em EPUB. A Amazon você publica de graça, né? O formato EPUB. E você pega aquilo e fala assim, nossa, mas é um pessoalzinho que consegue publicar, mas está publicando o seu livro a partir da série de TV. Né? Nem a referência do grande cinema. Né? É a referência do Guerra dos Tronos, né? A referência dos 50 Tons de Cinza, né? E aí você vê que é o pessoal que sempre esteve localizado no seu pequeno bairro, né? Na sua cidade,
mas quer criar o grande romance islandês, né? Né? Então quer fazer uma fantasia com dragões, né? Com magos cheios de Ws, Ys e tremas e mocinhas e bruxas, só que isso não faz parte do universo dessas pessoas, né? E aí você fala, nossa, cara, isso faz... onde você foi encontrar né, esses seres, né? Não foi aqui no Baixo Glicério, né, aqui perto de casa, né? Não existem, né? No Baixo Glicério você vai encontrar famílias italianas, né? Você vai encontrar migrantes haitianos, né? Você vai encontrar os nigerianos todos ali. Esse universo está ali, mas não tem nenhum mago anglo-saxão caminhando pelas ruas do Cambuci, né? O que me lembra aquela frase que acho que é do Tolstói, né? Você, que eu cito de memória, falar da sua aldeia é falar do universo. Sim. Né? É por isso que eu fiz a pergunta do cotidiano, a relação do cotidiano e literatura, porque você, Theo, fala de uma realidade vida e vivida, né? Do Seridó, que você cita inúmeras vezes, né? Do retirante que a gente encontra em contos, né? Mas são realidades que se vê que valem para o universo, ou então ele se perderia, né? E é claro, aí vem da experiência pessoal de ver a árvore rompendo a calçada da sua infância e com as leituras todas que se faz, porque aí vira um outro tipo de observação. É a observação da realidade e a observação estética, né? Enfim, nossa, estou falando mais do que você, cara. Então, vamos falar um pouquinho sobre os próximos lançamentos. Eu sei que tem um de crônicas, que ganhou prêmio, inclusive, né? Tem um de poesia, que será lançado também nos próximos meses. Fale quais são esses dois filhos novos, esses dois rapazes ou moças. Vou falar, deixa eu sobre isso que você estava dizendo, que eu acho muito importante, e que acho que passa, de novo, por essa história do leitor, né? Que para entender uma coisa, as pessoas estão tentando escrever sobre dragões, sobre elfos e coisas desse tipo, porque elas ainda não se deram conta de que não é o que escrever, mas como, né? Porque os dragões, essas coisas todas estão aí, né? Todo livro são 3, né? Tudo é trilogia, tudo É verdade, é verdade. E as pessoas não se deram conta ainda, algumas, né? Está falando de algumas, de que o segredo está não no que será dito, porque tudo já foi dito, né? Depois de Jorge Luiz Borges, Shakespeare, Kafka e Dostoiévski, não sobrou mais nada para a gente contar. Então o negócio é como. E aí eu não preciso recorrer a essas coisas mirabolantes, eu posso escrever, por exemplo, das pessoas que eu conheci quando eu era pequeno, de como eu vi essas figuras, ou como eu entendo o mundo a partir de agora, mas focado em como, né? Porque as histórias já foram ditas. E aí, sobre os novos livros, um eu já tenho. Chegou essa semana, chegou A domingo. cartomante que adivinha o presente. Isso, A Cartomante que Adivinha o Presente, que é um livro que foi premiado pela Lei Aldir Blanc, através da Fundação José Augusto, que é uma fundação de Natal, e ele reúne crônicas escritas durante 7 meses de pandemia, e elas funcionam como uma espécie de recorte, de documento, às vezes raivoso, enfurecido, às vezes poético, delicado, às vezes questionador, de tudo que a gente tem vivido nesse período. E mais especificamente, nesses 7 meses, que pegam desde o comecinho da pandemia até final de setembro, eu acho,
e eram crônicas, boa parte delas foram crônicas publicadas num portal na internet aqui chamado Potiguar Notícias. Uhum. E os textos foram Todo premiados. domingo, né? Você publica no Isso, Potiguar, né? exato. Os textos foram premiados 2 vezes, porque eles foram premiados com a publicação do livro, que está aqui, com uma foto da minha ex-vizinha na capa, foto que eu fiz dela, muito generosa. Dona Dalva deixou botar a foto dela na capa do livro. A E garota os da textos, capa, né? e os textos também foram premiados. A publicação semanal foi premiada como protagonismo cultural no enfrentamento à pandemia. E isso me deixou muito feliz Muito e legal. muito grato, assim, porque é um reconhecimento diferente, assim, porque é um reconhecimento de que, no meio de tanto caos, o que eu escrevo serviu de alguma maneira para acompanhar as pessoas durante esse período tão complicado. Então, eu me senti como se o abraço que eu tentava dar todos os domingos às pessoas tivesse sido recebido. E aí o livro ficou pronto, chegou essa semana, descobri que cada dia eu descubro mais isso, que a parte mais fácil é escrever o livro, e depois tem que vender, que é uma coisa dificílima. E nesse eu ainda tive que carregar as 5 caixas de livros por 3 andares. Oh, E que isso, maravilha! estou até sem querer vendê-los, para não ter de descer com os livros de volta. Então, escrever eu acho que é a parte mais fácil agora. Mas é isso, é um livro de crônicas. Fiquei muito feliz, assim, que ontem até começaram a sair algumas publicações sobre o livro, e já de um comentário assim, que me deixou super envaidecido e feliz, dizendo que era um candidato a livro do ano por aqui. Eu acho um certo exagero, mas agradeço. É, agradeço muito. E o outro eu ainda não tenho aqui, porque esse ainda não saiu. É um livro de poemas que vinha sendo escrito nos últimos 4 anos e que durante os primeiros meses de pandemia eu consegui terminá-lo. É um livro que se chama Caderno de Anotações Breves e Memórias Tardias. Tá para sair agora por uma editora aqui de Natal, que é uma editora que eu gosto demais, chamada Sol Negro, que na maioria das vezes trabalha com pequenas edições artesanais. Então é um pessoal que entende assim essa coisa do livro como objeto, como elemento, assim, como coisa factível. E o livro está ficando super bonito. E eles é quem escreveram o livro num dos editais também da Lei Aldir Blanc, e o livro foi contemplado. Fiquei bem feliz. Esse eu ainda não sei quando sai, mas eu acho que sai ainda nesse primeiro trimestre. A Cartomante que adivinha o presente já tá em pré-venda. Assim, estou me organizando para juntar os brindes, pequenas coisas que são mimos, são fotos, por exemplo, que vão junto com os livros e tal, para começar a entregá-los na última semana de janeiro. E no dia 4 de fevereiro eu faço um lançamento numa live também, que é como dá para fazer agora. Legal, legal. Muito bom, Theo. Parabéns, cara. Eu Ah, acho que você merece mais do que os prêmios, né? Mais do que o reconhecimento, porque, como eu disse na abertura, você é um dos grandes escritores que eu conheço, né? E isso não é confete, né? Eu não falo isso por confete, ou simplesmente por uma amizade, mas é que realmente eu lembro quando eu li os seus primeiros poemas em blogs e tudo mais, eu falei, cara, isso aqui é muito bom, né? Aqui tem substância, né? Não é um risco qualquer, né? Aqui tem massa trabalhada, né? E é muito raro, né? E realmente é muito raro. Então, eu falei, puxa, eu acho que você merece os prêmios e mais do que isso, merece leitores, né? A gente sabe que é muito difícil viver de literatura. Eu acho que é um desejo que deve ser mesmo alimentado, enfim, né? Conseguir viver de literatura é muito difícil.
Mas os leitores que você tem, talvez seja esse pequeno trabalho, né, de tantos anos, desde o livro artesanal que você imprimia, fazia e cortava com estilete, colava né? E você numerou alguns para mandar para mim, eu estava tentando fazer uma coisa meio diferente à época, mas eu sou excelente negociante, nossa, cara, eu consigo falir se vender as coisas para mim, né? É uma coisa assim fantástica. Mas desde aquilo, né? Desde aquele momento, e agora já com livros sendo premiados, né? E não importa se tiragens sejam pequenas ou não, mas são tiragens profissionais, né? E quem sabe é daí para frente, né? Eu notei uma coisa, aquela ameaça que você fez, eu vou parar de escrever, acabou sendo uma boa, porque depois a ameaça já são 3 livros, né? É verdade. E tem um romance pronto. Da próxima vez, não só ameaça, sequestra a musa, né? Fala assim, escuta aqui, né? Vamos ver, quem sabe a coisa vai mais adiante ainda, Theo. Mas, eu vou já disse isso antes e vou repetir, que também não é confete, você sabe além de todo o carinho que eu tenho por você, que é um irmão para mim, você sabe da imensa admiração que eu tenho por você como poeta e como, mas é verdade, como leitor, como crítico, e é assim, eu fico imensamente grato todas as vezes que você diz alguma coisa, escreve alguma coisa sobre o meu trabalho, porque eu sei que é muito sério. Eu lembro que logo quando eu comecei a escrever, que eu te mandei você foi o meu primeiro grande comprador, que encomendou 10 livros artesanais, numerados e tal, da Casa Miúda. E você escreveu uma das coisas mais bonitas assim que alguém já escreveu sobre o que eu faço, que era um texto chamado A Lanterna de Diógenes. Eu nunca me esqueci disso. Que era um texto em que você brincava com a história de Diógenes, dizendo: apaguem a lanterna que eu encontrei um escritor honesto. é verdade, é verdade, é verdade. Eu nunca esqueci disso e assim, eu sou imensamente grato assim, por tudo que você sempre diz sobre o que eu escrevo, porque eu sei da sua seriedade, assim, sei que você não é um sujeito que joga confete, não. E assim, tanto é que às vezes já te mandei texto e você disse, olha, eu mexeria nisso aqui e tal, né? E a gente faz isso sem o menor constrangimento. E eu agradeço demais, sabe? Porque é difícil encontrar leitores mesmo. Assim, é difícil encontrar, especialmente leitores que também fazem crítica. Assim, porque às vezes dá uma sensação de que a gente publica livros assim, sem saber exatamente para quem, né? Quando a gente pensa nas tiragens pequenas e tal, estava vendo o Por que Não Enterramos o Cão. É um livro que algumas pessoas muito chegadas, assim, eu sei que você gosta dele, sei que as pessoas que leram gostam dele, algumas das pessoas que estão comentando aqui gostam dele. O Eduardo Lacerda, que é o editor, já me disse algumas vezes coisas muito boas sobre o livro, mas é engraçado porque assim, o livro foi de um grande silêncio assim, na recepção. Assim, não, por exemplo, não saiu em um monte de listas. Assim, você pôs o livro na tua lista de livros de 2000, mas não é um livro que seja super badalado e tal, e coisas desse tipo, mas é um livro que me traz muita alegria, porque traz muita gente boa, assim, para perto. Porque eu tenho a alegria, assim, de encontrar as pessoas que leram o livro e nenhuma me disse, eu quero meu dinheiro de volta. Então, Mas eu já fui no mercado, não vai dar, né? pois é, Isso. devolve comida em fralda. Mas assim, uma grande alegria poder falar sobre o livro, sobre os livros, sobre o processo, sobre escrever literatura, sobre fazer, sobre ser escritor.
E eu agradeço demais a você e agradeço demais as pessoas que acompanham o que eu faço, assim, que chegam perto, que eu vi aqui que tem comentários e coisas assim. E depois eu vou tentar respondê-los. Eu sou muito grato, assim. Eu não vendo como Paulo Coelho, deve ser por isso que eu tenho tanta raiva dele, deve ser só inveja. Ô, Theo, você falou de escritores que não leem. Eu lembro que há alguns anos saiu um livro lindo, 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 essa produção gráfica, chamado Lugar de Escritor. Fotografias de escritores. E ali tinha a fotografia do Haroldo de Campos, era vivo ainda o Haroldo de Campos, na sua biblioteca, né? A biblioteca caótica, né? Com pilhas de livros para todo quanto é lado, e tinha fotografia do Ferreira Goulart, com os seus livros todos, né? A Raquel de Queiroz, né? Também na sua biblioteca, um lugar de escritor. E tinha a foto do Paulo Coelho, né? No seu apartamento de frente para o mar, não lembro se Ipanema ou Copacabana, aquele janelão que dá para o mar, e ele tinha uma jacuzzi, hidromassagem na sala. Não tinha um livro. Né? O lugar de escritor dele é a jacuzzi olhando para o mar. O que não deve ser desagradável, né? Mas é aquela coisa, Theo. Uma vez o meu filho Guilherme, ele agora tem 8 anos, na época ele devia ter uns 5, ele disse para mim, disse, pai, a gente podia fazer alguma coisa de diferente na casa, para arrumar a casa. Eu disse, e o que a gente pode fazer, filho? Ele disse, mudar a decoração. Eu disse, como? Comprando mais livros. Muito bom. Esse garoto já está no mau caminho. Pois é. Eu acho que ele sempre tem razão. Acho que nisso ele tem muita razão. O livro é uma cachaça boa, Theo. Sim. Não tem jeito. Mas, meu querido, eu fiquei extremamente feliz de conseguir, apesar de todo o caos tecnológico antes de começar isso aqui, eu vou aprender a usar esse negócio aqui, desse tal de Pen Air. Mas a gente tentou, não foi ao vivo, aí eu, ao invés de te convidar, você me convidou para dar certo, eu agradeço imensamente. Cara, bater um papo com você é sempre muito bom, é sempre muito legal. Ainda mais falando sobre literatura, que é uma das coisas que me são caras, você sabe disso. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Que acompanhou, né? Yara, Laura, Viviane, Assunção, Raimunda, Maria do Socorro, Ana Lúcia, Jane, Céu Bentim, que eu já vi vários comentários na outra live que você fez. Cefas Carvalho, que eu acompanho também naqueles papos de domingo, nem sempre dá para acompanhar, mas está lá. Vânia Clares, oi Vânia. Vânia está aqui, Vânia Clares. Tudo bom? Né? Conheci a Vânia, acho que na antiga FIG, Faculdades Integradas de Guarulhos. Né? A Vânia. Ana Lúcia, Ana Carla, Lúcia Altran está aí também. Lúcia Altran eu vou pegar também na curva para fazer um papo desses aqui, Theo. Maravilha. O Lúcio escreveu, foi a primeira pessoa que escreveu sobre o Porquê Não Enterramos o Cão. Escreveu uma resenha primorosa. Eu acho que é melhor do que o meu livro, inclusive. Lúcio manda bem também, né, cara? Demais, demais. Outro poeta de primeira linha. Mas o Lúcio já foi intimado, né, para fazer um bate-papo desses aqui. Entendi. Né? E aí vai ser o mês que vem. O Lúcio será o mês que vem. A gente não marcou ainda a data, né? Então, bom, agradeço a você, Theo. Agradeço a todos que participaram, que acompanharam. Eu vou fazer um merchandisezinho aqui, tá bom? Para os nossos que acompanharam. Toda quarta-feira eu faço uma live literária no Facebook,
né, às 18 horas. Não tenho um tema pré-definido, eu vou vendo de uma semana para outra o que eu vou comentar, mas é 1 hora falando sobre um determinado livro, um determinado autor, ou um determinado estilo, né? Um pouquinho assim, o que me dá na telha, né? E depois essas lives todas ficam disponíveis no meu canal do YouTube, né? Que o Theo vai me fazer um favor aí para me ajudar a colocar esse papo ao vivo lá. Agradeço a todos vocês. Theo, meu querido, meu irmão, muito obrigado. Agradeço imensamente, né? E continua. E o romance também será publicado logo. Eu queria ter uma para publicar suas obras completas, cara. Eu queria que você lesse o meu romance. Eu estou pedindo ao vivo. Manda sim. Pô, Pode mandar pelo e-mail que fica mais fácil, né? Tá certo. E eu leio com todo carinho, com todo prazer, cara. Muito obrigado, meu querido. Os bedelhos, se precisar. Valeu? Valeu. Muito obrigado. Um beijo grande para você, para Assunção, para os amigos que estão aqui. A gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau.